Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas para alunos do sexto ano, nesse vídeo vamos estudar expoentes e bases especiais dentro do assunto de potenciação, que é o que estamos estudando nesse capítulo 4, tá? Muito bem, então vamos começar pelo expoente 1. Vamos lembrar, como vimos nos vídeos anteriores, que o expoente indica o número de fatores iguais da multiplicação. Ou seja, vejam esses exemplos aqui, certo? 3 elevado a 1 significa que a base 3 vai ser repetida uma vez. Então, 3 elevado a 1 é 3. 7 elevado a 1, a base que é 7 vai ser repetida uma única vez. Então, 7 elevado a 1 é 7. E se fosse 2025 elevado a 1, qual seria o resultado? Ora, a base que é 2025 vai ser repetida uma única vez, então o resultado é 2025. Beleza? Dessa forma, podemos então afirmar que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo? Por exemplo, o número 7 elevado a 1 é igual ao número 7, certo? Dúvidas nisso? Posta nos comentários. Se não tiver dúvida, já vamos falar agora de um intrigante expoente, tá? Que é o expoente zero. Para compreender quando o expoente é zero, o que é que acontece? Observe a seguinte sequência lógica. Observa só. Temos aqui 3 elevado a 5 igual a 243. A propósito, você sabe por que 3 elevado a 5 é 243? É porque 3 elevado a 5 significa que a gente vai repetir a base 3 quantas vezes? 5 vezes, né? Certo? E se a gente fizer essas multiplicações, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Beleza? E aí, na sequência, a gente pegou esse resultado, 243, e dividiu pela base. 243, quando dividido por 3, dá 81, tá? Que é o mesmo que 3 elevado a 4. Certo? Dúvidas nisso? Poste aí nos comentários. A gente vai pegar agora o 81 e vai dividir de novo pela base. 81 dividido por 3 dá 27, que é 3 ao cubo. E vamos repetir o procedimento. Vamos pegar o 27 e dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9, que é 3 ao quadrado. Se a gente continuar fazendo essa sequência lógica, a próxima potência é 3 elevado a 1, que dá quanto? 3 elevado a 1, a gente acabou de estudar. 3 elevado a 1 é 3, certo? E note que esse 3 aqui pode ser obtido pegando esse 9 e dividindo pela base. 9 dividido por 3 dá 3, certo? E se a gente seguir novamente essa sequência, quanto seria 3 elevado a 0? Ora, veja, o expoente zero significaria dizer que teríamos que repetir a base 0 vezes. Mas como assim repetir a base 0 vezes? Basta a gente seguir essa sequência lógica e a gente vai ter um resultado plausível, um resultado que faz sentido para 3 elevado a 0. Tá? É só dividir esse 3 pela base. Divide pela base. Quanto é 3 dividido por 3? 3 dividido por 3 dá 1. Certo? Então, a gente pode afirmar que 3 elevado a 0 é igual a 1. Ok? Professor, eu vou precisar fazer toda essa conta quando for calcular a potência em que o expoente é 0? Não. Vamos poder afirmar o seguinte, atenção, todo número elevado a 0 é igual a 1, tá?
tem uma única exceção. Não vale 0 elevado a 0, tá? 0 elevado a 0 não vale. A gente não vai fazer essa conta. Mais na frente eu explico por quê, tá certo? Mas 5 elevado a 0 vai ser quanto? 1. 9 elevado a 0 vai ser quanto? 1. 2025 elevado a 0. Quanto? E aí? Quanto? 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Dúvidas? Poste aí nos comentários. Se não tiver dúvidas, vamos seguir. Ok? Vamos falar agora quando a potência tem base 1. Ora, quando a base é igual a 1, qualquer que seja o expoente, a potência vai ser sempre igual a 1. Porque, olha só, 1 elevado a 0 é 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1, né? 1 elevado a 1 é 1, porque se ele está elevado a 1, se um número está elevado a 1, é igual a ele mesmo. 1 elevado a 2 vai ser 1, porque a base é 1, que repete duas vezes. 1 vezes 1 dá 1. 1 elevado a 9. Gente, 1 elevado a 9 seria o 1 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? 9 repetições. A gente não precisa fazer todas elas, tá? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, qualquer que seja o expoente, por exemplo, 1 elevado a 2025. Eu não preciso repetir a base 2025 repetições. Se a base é 1, o resultado, independente de qual que seja o expoente, vai ser 1. Ok? Dúvidas? Posta nos comentários. Está aqui a formalização, ó. Toda potência, quando a base é 1, é igual a 1, seja qual for o expoente, tá? Aqui diz que é o expoente maior que 0, mas a gente viu que 1 elevado a 0 também é 1, né? Sem problemas. Não tem problema o expoente ser 0 nesse caso. Ok? Mais um exemplo, 1 elevado a 10 é igual a 1. Qualquer dúvida, poste nos comentários. E se a base for 0? O que é que acontece se a base for 0? Ora, em uma potência em que a base é 0, e tem um expoente e um número diferente de 0, qualquer número, só não pode ser 0, tá? 0 elevado a 0 é o único que a gente não vai fazer conta. Daqui a pouco eu explico por quê. Então, tirando essa exceção aqui, se a gente tiver 0 elevado a 1, dá 0. 0 elevado a 2, dá 0. 0 elevado a 10, dá 0. 0 elevado a 2025, dá 0. Muito bem. Toda potência com base 0 é igual a 0. Beleza? Ok. Temos mais um exemplo aqui. Bom, e aí você pode estar se perguntando, e se tivermos 0 elevado a 0? Tá? Que eu já mencionei anteriormente, né? Gente, o que acontece é o seguinte. Essa potência 0 elevado a 0, a gente diz matematicamente que ela é uma indeterminação, tá? A gente diz matematicamente que essa potência é uma indeterminação. Ou seja, não tem uma resposta certa para ela. Em outras palavras, não se preocupa com ela agora, tá certo? Ok? Então, não tem resposta para 0 elevado a 0, tá certo? A gente diz matematicamente que é uma indeterminação. Muito bem, caminhando aqui para o finalzinho da nossa aula, vamos falar agora de potências de base 10. Pessoal, olha o que acontece quando a base é 10. 10 ao quadrado, vou até dar um zoom aqui, ó. 10 ao quadrado, 10 elevado a 2, repete a base duas vezes, e 10 vezes 10 é 100. Observa que se o expoente é 2, o resultado tem 2 zeros. Se o expoente é 3, o resultado tem 3 zeros. Se o expoente é 4, o resultado tem 4 zeros. E assim sucessivamente, tá certo?
na potência de base 10, a quantidade de zeros do valor do expoente lá, né, indica, ou melhor, a quantidade de zeros da resposta é igual ao expoente. Beleza? Dúvidas nisso? Posta nos comentários. Só reforçando, quando a base é 10, tá? E o expoente é um número natural, a potência é só a gente escrever. A potência é o resultado da base elevada ao expoente, certo? Então, quando a base é 10 e o expoente é algum número natural, por exemplo, 7, o resultado vai ser sempre o número 1, seguido de quantos zeros? 7 zeros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Beleza? Dúvida? Isso, posta nos comentários. Temos aqui mais um exemplo, mais outro exemplo, tá? 10 elevado a 8, 8 zeros. 10 elevado a 10, 10 zeros. O número 1 seguido de 10 zeros. Certo? Aqui uma curiosidade, tá? O diâmetro da Terra, da galáxia no caso, é esse número aqui grandão. Que escrito em potências é 10 elevado a 20. Ou seja, é o número 1 seguido de 20 zeros. Certo? A gente vai estudar isso mais na frente. Chama-se notação científica. Aqui é um desenho de uma galáxia. E para terminar nosso vídeo, vamos resolver a questão 5, certo? Que pede que a gente calcule as potências de base 1. Ora, 1 elevado a 1, 1, né? 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 1 elevado a 4, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. O que você percebeu? Aquilo que a gente já tinha dito, né? Se a base for 1, o expoente pode ser qualquer número, botar esse N aqui representando qualquer número natural, o resultado vai ser 1. Beleza? Dúvidas? Posta nos comentários. Se não tiver dúvida, até nossa próxima aula.